dando sequência, nós falamos então no último vídeo, né, na nossa última aula, né, a gente fez uma correlação, né, entre a pressão e o volume. E eu mostrei para vocês, né, a interpretação molecular, né, da lei de Boyle, né, onde aumentando a pressão é inversamente proporcional ao volume, né. Charles também fez uma relação onde ele demonstra, né, que o volume de um gás também é proporcional à temperatura com que esse gás está. O que o Charles observou, né? Ele observou que se a gente tem um volume fixado de uma quantidade de gás a uma temperatura constante, né? A pressão do gás aumenta linearmente quando a temperatura aumenta, né? E nós estamos falando aqui em temperatura em Kelvin, tá, pessoal? A gente vai utilizar muito valores em Kelvin da temperatura e a gente transforma ele em graus Celsius, mais 273, a gente consegue fazer essa conversão aqui de graus Celsius para Kelvin. Notem então que o volume vai ser uma constante que multiplica a temperatura. Isso quer dizer o seguinte: se vocês tiverem o volume de um gás ideal a uma temperatura 1, você pode passar por um volume 2 a uma temperatura 2 e você vai ter esta relação. Isso é o que a gente chama, né, da relação de Charles. Essa relação ela é muito importante porque ela nos diz como que o volume, né, de um gás ideal varia com a temperatura. Então, a gente consegue construir gráficos, né, de temperatura versus volume. Então, por exemplo, se nós tivermos em torno de 0,25 mols, né, a uma pressão de 1 atm, tá certo? O que acontece? À medida que você aumenta temperaturas, aqui eu estou na escala Celsius e aqui na escala Kelvin, né, vocês veem um aumento do volume, tá certo? Isso se nós mantivermos a pressão constante, né? Se o volume fica constante, a pressão tem que aumentar. Se a pressão fica constante, o volume tem que aumentar, tá certo? Então, nós temos uma relação direta, tá certo? Entre a temperatura e o volume. Quem descreveu isso foi Charles, fazendo os experimentos, utilizando diversas concentrações, diversas quantidades de gases, né? Que nem aqui nós temos 0,5, 1, e nós temos, à medida que a gente vai aumentando, né, a quantidade de gás e aumentando a temperatura, nós vamos tendo o aumento do volume, tá certo? Isso é muito interessante e a gente consegue fazer uma relação direta aqui dos gases, né, variando com a temperatura. Bom, como nós gostamos então também de fazer uma interpretação molecular, né, a gente pode associar a temperatura, né, no recipiente com a energia cinética. Então vamos imaginar o seguinte, que você tem uma bexiga cheia com um determinado gás e você imergiu essa bexiga parcialmente aqui em um recipiente com água e gelo. Então a temperatura aqui está próximo em torno de 0 graus Celsius, né? O que vai acontecer com a energia cinética? Bom, nós vamos ver mais para frente, mas já dá para ter uma ideia de que diminuindo a temperatura, né, nós vamos ter as moléculas com uma baixa energia cinética. Então, o movimento delas, né, vão estar associado a baixa energia, tá certo? Lembre-se das velocidades também estão relacionadas à energia cinética, né, das partículas em movimento, tá certo? Agora, o que acontece se nós tirarmos essa bexiga desse recipiente e colocarmos ela aqui, ó, por exemplo, em água em ebulição próximo ali dos 100 graus Celsius? Nós vamos ter o quê? O aumento da energia cinética, então nós vamos ver o volume do recipiente expandir. Por quê, pessoal? Lembrem que a pressão estava relacionada à colisão das moléculas, né? A colisão das moléculas na parede do recipiente. Mas notem que essa bexiga aqui, ela está voltada para o meio exterior. Então, o nosso sistema está a pressão ambiente, por exemplo, 1 atm. Se nós estivermos no nível do mar, vai estar aqui em torno de 1 atm. E o que acontece? Com a pressão externa constante, o que vai acontecer? Para que a pressão interna se iguale à pressão externa, como eu estou aumentando a temperatura do sistema, então eu estou fazendo com que as moléculas ganhem energia
e façam com que elas colidam, né, com maior energia e com maior força na parede do recipiente. Lembrando que né, para chegar, aí ela vai igualar a pressão, né, porque as forças tendem a igualar com o meio externo. O que vai acontecer? O volume vai aumentar. Então, se eu mantiver uma das variáveis, que é a pressão, o volume necessariamente tem que variar. Esse é um modo simples de mostrar para vocês como que a lei de Charles funciona. Lembrando vocês que eu posso aumentar a quantidade de gás, por exemplo, de 0,25 para 0,5 para 1. O que vai acontecer? Nós vamos ver a mudança na curvatura, né? Não, na curvatura não, na inclinação da reta. A partir do momento que você vai aumentando a quantidade, né, de moléculas, né, você vai aumentando essa curvatura, mas você não perde essa linearidade. Então isso mostra que a temperatura, né, ela pode ser utilizada como uma relação direta aqui. Aumentou a temperatura, aumentou o volume, se você tiver constantes o número de mols e a pressão do sistema.